Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Miller e essa é a nossa aula de exercícios da disciplina de refrigeração e ar-condicionado. Hoje nós vamos tratar de uma situação envolvendo um projeto de um trocador de calor chamado condensador. Então, a situação é a seguinte: ele pede para dimensionar o comprimento dos dutos de cobre com 14 milímetros. Toda vez que a gente fala que uma tubulação tem um determinado valor, esse valor é o diâmetro, ok? Então, se eu digo que o duto é de cobre e tem 14 milímetros, esse é sempre o diâmetro interno. Se eu der a informação que eu preciso de um duto de 100 milímetros, diâmetro interno. Essa tubulação tem 5 polegadas, diâmetro interno. E ele avisa lá depois que a espessura é de 1 milímetro, ou seja, se ele tem 14 milímetros de diâmetro interno e 1 milímetro de espessura, o diâmetro externo vai ser 16 milímetros. A gente vai ter que trabalhar também com um diâmetro intermediário, um diâmetro médio, nesse caso aqui vai ser 15 milímetros, ok? Quando a gente precisar calcular é, a resistência relativa à condutividade na tubulação, ao calor trocado, né, por condução na dois passes, ou seja, o fluido que vai estar aqui dentro, ele vai e volta. E 42 tubos, ou seja, são 21 tubos indo, com fluido indo, e 21 fluidos com tubo voltando. Bom, vamos lá. Outra coisa também que é importante a gente deixar claro. No caso desse trocador de calor, ele está trabalhando, então, com um fluido refrigerante, um fluido que é a água, ok? E o outro fluido que ele vai falar aqui, ó, que é R22. Então, os dois fluidos, água e R22. Nessa configuração aqui, o R22, quando ele entra no condensador, ele entra superaquecido. E aí depois ele muda de estado, vai para saturado e ele começa a mudar de fase, saindo do vapor e indo para líquido saturado. Bom, fluido na fase gasosa, o ideal é que ele sempre escoe pelo lado de fora, externo, por causa da perda de carga. Porque se eu colocar esses fluidos escoando por dentro da tubulação, a perda de carga é muito alta. Então, para evitar esse tipo de situação, o que a gente faz? Fluido na fase gasosa do lado de fora e fluido na fase líquida do lado de dentro. Como a água não vai mudar de fase, porque ele coloca aqui, olha, que a água entra e sai a 30 e 35 graus Celsius, a gente vai admitir que a água vai passar pela tubulação interna, por esses dutos internos, e no caso do fluido refrigerante, ele vai passar pela parte externa desses dutos aqui, ok? Então, a gente vai dizer que a água vai passar pelo duto e o fluido refrigerante pela carcaça, ok? Então, ele entra e depois ele escoa por gravidade, né, fazendo com que o líquido saia por aqui. Então, voltando aqui no exercício. Aí ele fala que o sistema de refrigeração tem capacidade de 80 kW. Ou seja, essa aqui é a quantidade de calor, né, a taxa de transferência de calor que foi retirada do evaporador. Só que o condensador, ele não vai poder rejeitar só essa quantidade de calor aqui que ele retirou do evaporador, por quê? O compressor, ele também gera calor. Dependendo do tipo de compressor, ele vai aquecer bastante o fluido refrigerante e eu preciso fazer essa rejeição de calor aqui no condensador. Então, o condensador é responsável por retirar calor do sistema que está vindo do evaporador e que está vindo também do compressor. Então, ele avisa depois aqui também que as temperaturas de projeto de evaporação e de condensação são 5 e 45 graus Celsius. Quem são essas temperaturas? Essa temperatura aqui de projeto é para o evaporador, né, para o R22 no evaporador, e essa daqui para o R22 no condensador. Então, o que acontece? A gente chega com o fluido refrigerante a 45 graus Celsius e ele vai rejeitar calor para a água que está chegando a 30 graus Celsius. A água chega a 30 e sai a 35 graus Celsius, ok? Bom, então vamos lá para a solução do nosso problema. Ele não fala qual é o tipo de compressor, então a gente vai usar o caso mais extremo, né, para evitar problemas de projeto, a gente vai usar a situação de um compressor hermético, porque no caso, o compressor hermético, como ele é fechado, ele não permite a troca de calor com mais eficiência. No caso do compressor aberto, essa troca de calor já iria ocorrer uma parte dela para o ar externo. Então, como isso não acontece, né, no hermético, né, porque ele está completamente fechado, então nós vamos admitir, né, a situação mais crítica, que é o compressor hermético.
Bom, ele fala que a temperatura do evaporador é 5 graus Celsius. Essa temperatura não tem aqui, mas a gente consegue interpolar, porque nós temos as curvas de 0 e de 10 graus Celsius. Como a temperatura, né, de projeto do evaporador ela é intermediária, é como se a gente tivesse construído uma curva entre essa curva tracejada, que é do compressor hermético, a 0 graus Celsius, e a outra curva tracejada do compressor hermético a 10 graus Celsius. Então, vamos imaginar um ponto intermediário desses dois. Vamos interceptar a reta, né, a 45 graus Celsius, que é a temperatura de condensação do projeto, do fluido refrigerante. Né? Aí, aonde tocar a curva intermediária, a gente vai achar lá a relação de rejeição de calor. Nesse caso aqui, em torno de 28, 27, né? Eu preferi colocar 27, mas se vocês acharem que é 28, não tem problema nenhum. O que não dá para falar que está 1,25, né? Ou 1,3, aí não tem cabimento. Bom, então vamos lá. Ele disse que o calor absorvido pelo fluido lá no evaporador é 80 kW, taxa de transferência de calor. Porém, a gente precisa agregar também o calor que vai ser recebido no compressor. Então, essa taxa de transferência de calor que vai ter que ser rejeitada no condensador vai passar a ser 101,6 kW. Bom, então vamos começar a fazer a análise agora para a água. A água entra, né, no condensador a 35 e sai a 30. Então, vamos admitir uma temperatura média da água de 32, porque a gente precisa estabelecer para poder obter o valor das propriedades. Então, a gente obtém a massa específica, o calor específico, a pressão constante, a condutividade e a viscosidade da água para essa temperatura de 32 graus Celsius. Ok? Então, vamos calcular, vamos obter o valor da vazão mássica a partir da equação de calor. Né? Então, a taxa de transferência de calor que vai ocorrer no condensador, né, que é a quantidade de calor que a água recebe, vai ser igual à vazão máxima da água, o calor específico da água e a variação de temperatura da água. Bom, a taxa de transferência de calor a gente calculou, que vai ser 101,6, né, respectiva ao compressor e ao evaporador. O calor específico com a pressão constante, né, foi dado ali, a gente achou, existem tabelas que fornecem isso, principalmente em livros de termodinâmica, e a variação de temperatura. Mas a variação de temperatura, esses valores são em graus Celsius. Não tem problema porque a variação de temperatura em graus Celsius e em Kelvin é a mesma coisa. É importante que as unidades sejam colocadas para que a gente possa verificar se existe algum erro, né? Nesse caso aqui não tem, porque kilowatt é quilojoule por quilograma. Então aqui está kilowatt, aqui está quilojoule. Eu vou cortar esse quilojoule daqui com o quilojoule daqui, vai ficar um segundo aqui embaixo. Esse quilograma que está embaixo aqui por causa da fração sobe. Esse Kelvin aqui corta, né, que está embaixo da fração aqui, vai cortar com esse daqui, então a unidade faz sentido. Bom, com a vazão mássica, a gente consegue calcular o valor da vazão volumétrica, porque a vazão mássica dividido pela massa específica vai ser igual à vazão volumétrica. Com o valor da vazão volumétrica, a gente consegue obter a velocidade média que a água está escoando dentro da tubulação. Então, vamos lá. Foi dada a vazão volumétrica, a gente vai dividir pela área. Qual é essa área? A área que o fluido escoa dentro da tubulação. Então, vai ser πd2 sobre 4 e vamos multiplicar por 28 tubos. Não eram 42? Sim, mas é 2 passes. Então, são 22 no primeiro passe e mais 21, desculpa, no primeiro passe e mais 21 no segundo passe, porque são 2 passes, ok? Bom, com essas informações a gente consegue calcular o coeficiente convectivo. Então, tudo que a gente fez até aqui foi para obter o valor do coeficiente convectivo para poder dimensionar o nosso trocador de calor. O que é mais complicado é obter o valor do coeficiente convectivo. Bom, esse modelo matemático, ele é fornecido, então, no fluido que escoa dentro de uma tubulação, o material lá que eu deixei para vocês disponível em PDF, né, no AVA, fornece esses valores. Né? O valor da constante, né, esse valor do coeficiente convectivo é dado a partir de 3 números adimensionais, que são o número de Nusselt, o número de Reynolds e o número de Prandtl. Então, a partir desses números, a gente consegue calcular o coeficiente convectivo de acordo com as propriedades que foram informadas no fluido, no caso, a água. Então, nós temos aqui, isso aqui é um valor constante, é uma constante, né? E aí nós vamos substituir pela condutividade, o diâmetro, a velocidade, a massa específica, a viscosidade dinâmica, o calor específico, a pressão constante, tudo isso foi encontrado, a gente consegue achar
em vários livros, né, de termodinâmica, transferência de calor e até em mecânica dos fluidos. Então, a gente obtém o coeficiente convectivo da água, ou seja, do fluido que está passando na parte interna do nosso condensador. Nesse caso aqui, foi 6.910 watts por metro quadrado Kelvin. Bom, depois que a gente obtém o coeficiente convectivo da água, a gente precisa lembrar que a gente vai ter uma incrustação. Então, nesse caso aqui, ela precisa ser adicionada. Então, nós vamos pegar, né, o coeficiente de incrustação, que isso é tabelado e isso é fornecido. No caso do fluido refrigerante, a gente precisa também calcular o coeficiente convectivo. E lembrando que ele está escoando pelo lado de fora, uma superfície externa. Então, a gente vai obter, né, as propriedades do fluido refrigerante. A partir da temperatura que foi dada do fluido refrigerante, que era 45 graus Celsius, né, a temperatura de projeto, a gente vai obter o valor do volume específico de evaporação, o valor da entalpia específica de evaporação. Na tabela termodinâmica, a gente consegue esses valores. A gente também consegue a condutividade nos livros, na internet, e a viscosidade do fluido refrigerante. Bom, nós vamos precisar também do número médio de dutos na coluna vertical. Então, se a gente for verificar aqui, o que significa isso? Por que eu coloquei dessa forma aqui? Para que vocês consigam entender. Então, nessa tubulação aqui, nós teremos 2, depois nós teremos mais 3, depois mais 4. Então, cada coluna dessa aqui vai ter um número médio de tubos. Então, a gente vai somar, né, os 42 tubos que estão aqui e dividir pelo número de colunas. Então, nesse caso aqui, nós temos uma coluna com 2 dutos, 2 colunas com 3, a terceira coluna com 4, depois com 3 e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, opa, não vi o 13, passei direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora sim, ok? Nós teremos aqui 13 colunas. Então, vai dar um número médio de dutos de 3,23. A gente vai admitir que a variação de temperatura do fluido refrigerante é 5 Kelvin. Depois a gente vai conversar sobre isso. Vai falar, pô, Márcia, mas a gente não está adotando que a temperatura é 45? Sim, só que o fluido ele entra superaquecido e sai subresfriado. Então a gente precisa fazer essa suposição aqui. Esse outro modelo matemático é diferente do anterior, porque o anterior era para fluido que estava escoando dentro da tubulação, ok? De uma seção circular. Nesse caso aqui, o fluido está escoando do lado de fora desses dutos, ok? E aí a gente vai, e aí esse duto vai estar molhando, ou seja, o fluido vai estar condensando nessa tubulação. Então, esse modelo matemático foi dado para vocês nas aulas teóricas, né, na aula que a gente teve. Então, o coeficiente convectivo, no caso do fluido refrigerante, vai ser igual a essa constante, que multiplica a gravidade, a, a massa específica do fluido, né, que a gente obteve aqui, a partir do volume específico, a entalpia de evaporação, a condutividade térmica que é tabelada, a viscosidade dinâmica, o número médio de dutos na coluna que a gente obteve aqui, o diâmetro, né, dessa tubulação, e nesse caso o diâmetro vai ser 16 milímetros, porque ele está escoando do lado de fora, e a variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura que a gente está supondo aqui que seja de 5 graus Celsius, que é a mesma coisa que 5 Kelvin, porque é variação. Bom, calculando, nós chegamos a esse valor aqui, ok? Do coeficiente convectivo no caso do fluido refrigerante. Bom, a gente tem que fazer uma análise também em relação à tubulação. A tubulação é de cobre, então a condutividade térmica do cobre é 390 watts por metro Kelvin. E para calcular a resistência, como é que a gente vai fazer? Vamos usar esse modelo matemático aqui. Então, a resistência vai ser calculada a partir da espessura do material, que no caso foi 1 milímetro que foi dada, a condutividade térmica do material do duto, que a gente obtém, né, que isso é tabelado, a área externa, que vai ser π d vezes L, a área que o fluido está, né, da tubulação, π d vezes L, e a área média, eu até havia falado com vocês lá no comecinho do enunciado, né, que a espessura dele valia 1 milímetro, a gente ia precisar da área média. Então, a área média, né, do duto, né, é π, vezes o diâmetro médio, que no caso é 15 milímetros, vezes L. Não coloquei aqui os valores em milímetro, porque acaba cortando um com o outro para não poluir muito.
esse π e esse L vão ser anulados, esse metro também é anulado, por isso que a gente chega nessa unidade, desculpa, esse metro sobe, né? Esse metro, esse Kelvin aqui sobe. Então, a gente chega nessa unidade aqui. Essa resistência é baixíssima e ela é compatível mesmo, porque a gente tem uma tubulação, né, de cobre, que é um excelente condutor, e a espessura dela é muito pequena, tá vendo? É 1 milímetro. Então, como a espessura é muito pequena e a condutividade é muito alta, a resistência dele realmente fica muito baixa. Bom, como é que a gente vai fazer então? Precisamos calcular a condutância global do nosso sistema, em função das resistências. Então, nós podemos verificar aqui 4 tipos de resistências. A gente vai ter a resistência do fluido externo, que no caso vai ser o fluido refrigerante. A gente vai ter a resistência do material, que é por condução. Então, essa primeira é por convecção, porque o fluido está escoando. Então, a primeira resistência é por convecção, porque o fluido escoa. A segunda resistência é por condução, porque é do material metálico da tubulação. A terceira resistência também vai ser por condução, porque o fluido, porque a incrustação está fixa na tubulação, na parte interna da tubulação. E a segunda resistência vai ser por convecção do fluido que está escoando na parte interna da tubulação. Bom, como que a gente vai fazer o cálculo? Esse coeficiente convectivo, desculpa, o inverso da condutância global vai ser o inverso, né? Porque a gente está calculando resistência. Então, a resistência total, ela vai ser igual à soma de todas as resistências. A primeira resistência é 1 sobre o coeficiente convectivo, que a gente calculou lá, no caso do fluido externo, né? do fluido refrigerante, depois do material metálico, depois da incrustação. Então, a gente vai usar aqui a área externa, que seria πdl, e aqui πdl. Então, o π e o d e o l acabam cortando aqui, fica só os diâmetros. Não coloquei as unidades, porque milímetro, milímetro acaba cortando. Esse aqui é o coeficiente de incrustação, e aqui a mesma coisa vai ocorrer no caso do coeficiente convectivo para troca de calor dentro da nossa tubulação, ok? Bom, não vai dar para nós calcularmos a variação de temperatura de forma linear, porque é uma superfície curva. Então, a tubulação ela não vai variar linearmente, ela vai variar exponencialmente. Por isso, nós vamos usar uma diferença média logarítmica de temperatura. Então, lá na disciplina de transferência de calor, né, nos livros de transferência de calor, você consegue obter esse valor, né, esse modelo matemático, essa equação. Vamos só recapitular por que a gente está usando esses valores aqui. Você pode falar, pô, Márcia, mas vai usar o valor fixo de 45 graus Celsius aqui, do fluido refrigerante? Vai. Mas não vai dar um erro, porque na verdade ele está variando, né? Porque a gente até admitiu que vai ter uma variação de temperatura, que a gente vai imaginar que aqui de repente está variando uns 3 graus Celsius e aqui está variando uns 2 graus Celsius. Não, a gente vai trabalhar com a diferença de 45 graus Celsius, porque ele acaba compensando, né? Então vamos supor que ele entre, né, no condensador a, sei lá, 47 graus Celsius e depois ele sai a 43 graus Celsius. Então, a gente acaba tendo uma temperatura constante do fluido refrigerante, então não tem muito erro se a gente trabalhar com a temperatura do projeto, né, que é 45 graus Celsius aqui. Aí, esse valor de TI e TE são as temperaturas, né, de entrada e de saída da água, né, do fluido que vai retirar calor, que nesse caso aqui vai ser a temperatura que ele entra, 30 graus Celsius, a temperatura que ele sai, 35 graus Celsius. Então, a gente consegue obter uma variação da temperatura, né, da diferença média logarítmica das temperaturas dentro do trocador de calor, considerando todas as temperaturas, né, a temperatura do fluido de arrefecimento, o fluido que vai servir para resfriar, e do outro que precisa ser resfriado, e o outro fluido que vai ser aquecido, ou seja, os dois fluidos, no caso a água e o R22. Se a gente for analisar, né, que a taxa de transferência de calor ela pode ser calculada a partir da condutância, né, global vezes a área relativa a essa condutância global e multiplicado pela diferença de temperatura, nesse caso não pode usar ΔT porque a variação de temperatura não é linear. Então a gente vai ter que usar
diferença média logarítmica de temperatura. Quando é que a gente vai usar isso? Quando for tubulação circular. Quando ele for plano, a gente pode usar ΔT, né? Porque a variação de temperatura vai ser linear. Mas quando ele for circular, não. Então, nós achamos, né, porque a gente já calculou esse valor da taxa de transferência de calor. Lá no problema foi colocado 101,6 kW. Nesse caso aqui eu estou tirando o quilo, por isso que está esse valor grande aqui, ele está só o watt. A área é o que a gente quer calcular. A diferença média logarítmica de temperatura foi dada, né, 1632 Kelvin. E a condutância nós calculamos, né, aqui, que deu 977 watt por metro Kelvin. Então, botamos aqui as unidades, corta watt com watt, Kelvin com Kelvin, esse metro quadrado sobe, e a gente achou uma área de troca de calor de 8,46 metros quadrados. Vamos lá entender como que vai funcionar isso. Essa área de 8,43 metros quadrados, ela corresponde à área de 42 tubos, cuja área é π vezes o diâmetro vezes o comprimento. Por que a gente está usando isso? Estamos usando a área externa, porque nós usamos a condutância externa. O tempo todo nós usamos, né, os valores externos, ok? Por isso que a gente está tendo que usar a área externa, tá? E aí nós chegamos ao diâmetro de 4 metros desculpa, o comprimento, diâmetro, ó, o comprimento de 4 metros de cada duto desse, ou seja, dos dutos lá, dos 42 dutos, né, que vão compor o nosso trocador de calor, o nosso condensador.